Não importa se você teve um Dynavision, Polystation, Top Game, Phantom System ou qualquer outro clone do Nintendinho, eu tenho certeza que você jogou Contra pelo menos uma vez na sua vida e se lembra dessa clássica abertura aqui. Contra é uma das mais clássicas séries de jogos que ajudou a popularizar aquele estilo de jogo, onde corremos por cenários e atiramos em diversos inimigos em uma verdadeira chuva de balas. Por isso hoje eu vou te mostrar a incrível evolução dessa franquia, desde seu primeiro jogo lançado até o último nos dias atuais, com Contra Operation Galuga, que tá chegando agora para os consoles atuais. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, começando já com um grande clássico Contra de 1987, desenvolvido pela Konami e lançado inicialmente para os arcades. Esse é um jogo típico de run and gun, onde controlamos um soldado em diversas fases e devemos avançar atirando em tudo que se mexe, coletando os power-ups e combatendo os chefes. Fora que também pode não parecer, mas existe uma história aqui, tá? Nele temos o soldado Bill Riser e o Lance Bean, que são enviados para enfrentar a Red Falcon, que é um exército alienígena que pretende dominar a Terra em um futuro distante. Praticamente um filme dos anos 80. Até na capa mesmo a gente percebe ali a referência ao Stallone e também o Schwarzenegger, né? E isso foi proposital, porque eles estavam em alta ali com seus filmes de ação naqueles anos. Esse jogo aqui ele conta com uma grande variedade de cenários, como selva, cachoeira e base alienígenas. E o mais interessante é que ele não se limita apenas na rolagem lateral. Algumas fases eram verticais, onde a gente precisava pular em algumas plataformas para subir, ou ainda momentos onde o game mudava aquela perspectiva, né, que parecia ficar ali meio em terceira pessoa, correndo num corredorzão ali com os efeitos em 3D, simulava um efeito em 3D, que era bem interessante pra época. Mas uma coisa é fato, apesar dos power-ups serem bastante úteis pra variar o gameplay, o jogo é extremamente desafiador e muitas pessoas não conseguiam passar nem da primeira fase com tanta facilidade assim. Então você precisava decorar a posição de inimigos e o tempo de cada tiro ou plataforma. Contra foi bem inovador pra época, com seu modo multiplayer, fazendo bastante sucesso nos fliperamas, mas foi a versão do Nintendinho que fez esse game explodir, trazendo pro console uma das melhores experiências para 2 jogadores, ótima jogabilidade, além de uma trilha sonora extremamente marcante, e ainda trazia uma fase extra e ajudou a popularizar o famigerado Konami Code, que dava 30 vidas logo no início do jogo. Não tem jeito, Contra é um dos maiores clássicos da Konami e dos 8 bits também. E não importa qual versão você tinha, mas todo o Polystation lá que tinha 999 mil jogos, tinha o Contra pelo menos 20 vezes repetido, não é verdade? E no mesmo ano de 1987 era lançado Super Contra para os arcades e depois também chegou no Nintendinho e computadores da época. Após um ano da primeira missão, o Bill Riser e o Lance Bean são enviados para mais uma vez enfrentar a Red Falcon, que está controlando agora soldados humanos. O jogo segue aquela mesma fórmula do primeiro game, com muito tiroteio e power-ups, e além da rolagem lateral, a sequência traz agora sessões com uma visão superior em algumas fases. Super Contra não teve jeito, impressionou bastante no Nintendinho, fazendo um bom uso do hardware do console, rodando bem até mesmo naqueles momentos com a tela cheia de elementos, sem ficar lento. E era muita coisa aparecendo na tela ao mesmo tempo. Em 1991, Contra chegava agora aos portáteis com o Operation C pro Game Boy. Esse jogo ele segue praticamente a mesma fórmula dos jogos anteriores, mantendo a alternância entre a visão lateral e superior entre as fases e com algumas diferenças entre a versão japonesa e a americana, que vão desde leves alterações no enredo até a possibilidade de seleção de fase, que na versão americana só é possível através do Konami Code. Agora, em 1992 foi o ano de Contra chegar no Super Nintendo com o clássico Contra 3D Alien Wars, que foi um outro marco da franquia, já que trazia agora a conhecida fórmula de jogabilidade dos games anteriores, só que de forma mais frenética.
sem contar com seus belos visuais, mais colorido, dando um tom ali mais leve pro game e tinha um charme absurdo também, tá? Não posso esquecer também da trilha sonora que era sensacional. E isso deu muito certo, pois Contra 3 é considerado por muitos fãs até hoje o melhor da franquia. Ele trazia de volta aquela jogabilidade que a gente já estava acostumada, só que agora usava o Mode 7 do Super Nintendo naquelas fases de visão superior, o que impressionava bastante na época. E a história é aquela mesma de sempre. É só uma desculpa pra gente poder jogar novamente com o Bill e o Lance atirando pra todo lado e pra acabar mais uma vez com uma invasão alienígena. E ainda em 1992, Contra retornava para o Nintendinho com o Contra Force, que é uma espécie de spin-off da série se passando no presente. Na verdade, né, em 1992, presente naquele ano. E diferente dos jogos anteriores da franquia, não se trata de mais uma invasão alienígena aqui, e sim de lutar contra um grupo terrorista. Esse jogo ele se destacou por trazer 4 personagens selecionáveis, cada um com habilidades e jogabilidades diferentes, além de um novo sistema de power-ups aqui. Nele você também podia trocar de personagem e mudar a sua estratégia de jogo durante a própria gameplay. Então se você não gostasse de um personagem, você podia trocar ali no meio da jogatina para facilitar sua vida. O que foi muito bem aceito pela galera da época. Agora me ficou a curiosidade, você já conhecia esse spin-off aqui? Em 1994 foi a vez de Contra chegar agora no Mega Drive com o Contra Hard Corps, que deu início à série Corps dentro da franquia. Aqui vemos que 5 anos após a guerra alienígena, uma força-tarefa de elite foi criada, que é o Contra Hard Corps, que foi convocada depois que um cyberterrorista atacou uma cidade. Hard Corps segue a jogabilidade de Contra 3 adaptado ao controle de Mega, adicionando agora um movimento de dash e mais armas. E assim como em Contra Force, temos a possibilidade de escolher entre 4 personagens diferentes ali que faz parte da Hard Corps, cada um também com seu estilo de gameplay próprio. O jogo também traz a ramificação de fases, fazendo o jogador escolher caminhos para seguir, o que abre ali algumas possibilidades para finais diferentes, o que era uma novidade para a franquia. E não tem como não elogiar, Contra Hard Corps traz uma ação frenética, desafio e uma verdadeira chuva de balas pro megão aqui da massa. Não ficando muito atrás do Alien Wars não de Super Nintendo, tá? A briga aqui foi muito boa. Continuando ainda, em 94, tivemos o Contra The Alien Wars, que chegava agora no Game Boy. Na verdade, esse game aqui é apenas uma versão de Contra 3 pro portátil, alterando alguns elementos do jogo e com alguns cortes de conteúdo também. Agora pulando ali pra 1996, foi a vez do PlayStation e do Sega Saturn estrearem na franquia com Contra Legacy of War, que trazia a série Contra pra aquele mundão de jogos em 3D. E o 3D não era só no gráfico do jogo, já que ele vinha com aqueles óculos 3D azul e vermelho que eram compatíveis com o game, que convenhamos não era uma ideia muito interessante assim, né? E não fazia tanta diferença também. Na trama temos mais uma vez a Hard Corps tendo que enfrentar um ditador que quer usar material alienígena para criar um exército mutante. Só que como você já deve imaginar, Legacy of War traz aquela jogabilidade de ação em 3D com visão isométrica que não agradou muitos fãs por perder aquela essência que a gente curtia pra caramba na franquia Contra nos games mais antigos. E foi mais um daqueles casos em que a transição do 2D pro 3D acabou não funcionando muito bem. E não tinha outra, toda empresa quando ia lançar um jogo novo queria experimentar as novas tecnologias, transformar suas franquias antigas para esse mundão do 3D. Era tudo meio que uma experimentação que acabou não caindo muito bem aqui com a franquia Contra. Agora avançando para 1998, a gente teve aqui o CD Contra Adventure, lançado para o PlayStation, que continua a partir de Legacy of War. Só que dessa vez, a Hard Corps precisa investigar a queda de um meteoro na América do Sul que trouxe uma nova raça de alienígenas hostis. Ô terrinha complicada, cheio de alien pra todo lado, viu? O negócio aqui é bizarro.
Mas olha que interessante, provavelmente devido às reclamações dos jogadores com o game anterior, o The Contra Adventure tenta resgatar alguns elementos dos jogos clássicos da série, trazendo fases com visão em rolagem lateral 2.5D, sessões com visão superior e ação e tiroteio em terceira pessoa. Mas nada disso adiantou muito. O game é considerado um dos piores da franquia, sendo muito mal recebido pelos fãs e crítica na época. As revistas então metiam o pau nesse jogo aqui. Mas em 2002 foi a vez da franquia Contra tentar reconquistar os fãs no PlayStation 2. Isso porque a Konami decidiu não tentar reinventar a roda aqui, trazendo um jogo com os moldes que a gente curtia ali nos clássicos games de Nintendinho, Super Nintendo e Mega Drive. Sem contar também com a volta do Bill Rizer, que agora dessa vez foi condenado à prisão criogênica por supostamente ter matado seu parceiro Lance Bean. Olha só o absurdo aqui. Porém, uma nova ameaça força o soldado a ser libertado para lutar contra a organização Blood Falcon. Ele é um jogo essencialmente run and gun, só que com os gráficos 2.5D bem ao estilo dos primeiros jogos. A aposta dessa vez deu super certo e esse jogo conseguiu trazer de volta o prestígio que a franquia precisava, apesar de estar longe, de ser um dos jogos mais lembrados da plataforma. Mas visto como a franquia estava anteriormente, foi sim um avanço pra gente. Ainda em 2002 foi a vez do Game Boy Advance receber a sua versão de Contra 3 com o Contra Advance The Alien Wars X, se tratando de uma versão do jogo do Super Nintendo para o portátil e adaptando também sua jogabilidade e com a remoção das fases com visão superior, porque foram substituídas por duas fases do Contra Hard Corps. Agora, a continuação daquele game de PlayStation 2, ele veio, e em 2004 tivemos o Neo Contra, também lançado para Play 2. Aqui vemos que a Terra se tornou um planeta prisão e cabe agora o Bill e o seu novo parceiro Jaguar, que era um samurai híbrido de humano e alienígena, livrar o planeta de uma organização tirana. Só que dessa vez a Konami decidiu retomar a jogabilidade 3D com fases com visão isométrica e outras com a clássica visão lateral que a gente já conhece. E também tinha o mesmo sistema de armas, só que apesar de não ser considerado tão ruim quanto os jogos da era 32 bits, o Neo Contra meio que ficou esquecido e morreu lá no PlayStation 2. Comemorando os 20 anos da franquia, tivemos em 2007 Contra 4, lançado para Nintendo DS e depois para os celulares. O game ele é uma continuação direta de Contra 3 The Alien Wars e nele vemos a dupla mais uma vez, Bill Rizer e Lance Bean, que agora conta com mais dois companheiros precisando lidar com uma nova ameaça alienígena, que era a Black Viper na Ilha Galuga, local onde acontece o primeiro jogo. Não tem jeito, Contra 4 foi uma grande homenagem à franquia Contra, principalmente aos seus primeiros jogos. Sua jogabilidade segue a mesma do Contra 3, ignorando todos os jogos que vieram depois, e é o bom e velho ali Run and Gun 2D que a gente curte pra caramba. Ele foi super recebido pela comunidade, pela crítica e era o verdadeiro retorno da franquia. Parece que a Konami percebeu o acerto que teve com o Contra 4, que em 2009 ele lançava o Contra Rebirth pro Nintendo Wii. Só que agora os nossos personagens precisavam voltar no tempo para enfrentar uma nova organização alienígena, mais uma vez, que agora pretende destruir a força Contra no passado. Contra Rebirth segue a mesma fórmula de Contra 4, adicionando dois personagens desbloqueáveis conforme você terminava o jogo em certas dificuldades. Só que de resto, o game segue homenageando a franquia e mais uma vez agradando aos jogadores e à crítica. Ou seja, no que tá dando certo, você não mexe muito não.
E olha isso, continuando em 2009, foi lançado um Contra que talvez você nunca tenha visto e provavelmente nunca tenha jogado. Eu tô falando aqui do Contra War of the World. Isso porque ele foi lançado apenas para celulares Java e exclusivamente na China. Esse jogo nada mais é do que o Contra tradicional 2D com sprites e rolagem lateral, sendo seu enredo não canônico na franquia, com aquela mesma história ali de invasão alienígena, mas podendo jogar, né, nos celulares, porém lá na China. Muito louco, né? Em 2010 foi a vez de mais um jogo exclusivo para o território chinês, que foi o Contra Evolution, lançado para arcade, iOS e Android, que nada mais é do que um remake daquele primeiro jogo lançado em 1987, só que agora em alta definição. Rolou também alguns ajustes na gameplay e dificuldade, porque agora o personagem ele tem um medidor de vida, né, do que só morrer levando tiro. E também adicionaram alguns novos power-ups. Fora isso, o game conta com 4 personagens selecionáveis, ao invés de 2, como era no original. Dando sequência aqui, chegando agora em 2011, tivemos o Hard Corps Uprising, só que dessa vez contando com a produção da Arc System Works e sendo lançado para PlayStation 3 e Xbox 360 em formato digital. E pela produtora envolvida, que caso você não conheça, é a mesma que fez aí Dragon Ball FighterZ, por exemplo, com aqueles gráficos lindões, né? Eles são conhecidos por fazer jogos caprichados. E aqui a gente tem todo aquele gráfico estilizado e tal, que lembra jogos da franquia, inclusive Guilty Gear. Esse Uprising traz um enredo que conta as origens dos Hard Corps e até mesmo eventos antes do primeiro Contra. Ele é mais um jogo nesse estilo que a gente curte pra caramba, que é sair atirando, com gráficos em 2D, visão lateral, com 2 modos de jogo, que é o arcade, o modo clássico de alta dificuldade e também o Uprising, que traz uma pegada de progressão onde podemos aprimorar os personagens com os pontos acumulados durante a nossa gameplay, tendo também 2 personagens iniciais selecionáveis e mais 3 que seriam disponibilizados por DLC. Esse jogo ele foi extremamente elogiado pelo seu visual, música e a ação completamente frenética. 2019 foi a vez do polêmico Contra Rogue Corps, que foi lançado para Play 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Esse jogo ele se passa após a guerra alienígena, onde uma cidade fantasma surge no local da última batalha. E é aí que surge os mercenários Rogue Corps para investigar tudo que tá acontecendo. Esse jogo traz mais uma vez a jogabilidade 3D com visão isométrica, com foco no co-op online. E até poderia ser bem mais recebido pelos jogadores se não fosse o fato de que o game lembra muito pouco o Contra de verdade, parecendo mais um jogo de ação genérico de baixo orçamento. Totalmente incompatível com a sua geração, parecia mais um jogo ali de Play 2. E a coisa fica ainda mais feia sabendo que nessa mesma época a gente teve o lançamento do ótimo Blaze Chrome, que é um jogo indie brasileiro que é muito mais Contra do que o Contra, que é uma baita indicação pra vocês também que gosta aí e quer jogar algo parecido. Pode ir que Blaze Chrome você não vai se decepcionar. Seguindo aquela onda de jogos gacha para celular, Contra Returns chegava em 2021 para iOS e Android, e nele temos uma série de modos de jogo onde podemos jogar o single player revisitando fases clássicas da franquia repaginadas com visuais bem bonitos, além de fases novas e também cair de cabeça no PVP online. Inclusive no lançamento eu joguei junto com meu amigo Guzang, teve vídeo aqui no canal, foi extremamente divertido porque a gente fazia as missões juntas e depois a gente se enfrentou. Era um jogo divertido, mas né, pra você liberar alguns recursos ou coisa do tipo assim, se você tivesse grana, você fazia mais rápido. Naquele estilo de jogo celular que a gente conhece. Só que a gente não pode negar que o Returns aqui ele trouxe várias coisas legais, como a infinidade de recursos de customização de personagens, armas novas, além de skins que você poderia adquirir dentro do próprio jogo. E se você quisesse, você podia só ficar no modo história ali mesmo, passando as fases, liberando e completando os desafios pra pegar novas armas que eram mais poderosas, upar elas e tudo mais. O jogo tá disponível, acho que até hoje, inclusive. E em 2023 a gente teve o inacreditável Contra Tournament,
que é basicamente, pasmem, um Battle Royale naquele maior estilo PUBG e Free Fire, sendo lançado em um ano que a galera já não aguentava mais, né? Battle Royale que já tá em baixa aí, o pessoal ainda joga bastante Fortnite, PUBG, mas pô, cansou, né? Não precisava de mais um. Só que basicamente ele só carregava esse nome Contra porque o jogo mesmo não lembra nada. É um jogo completamente em 3D, um Battle Royale mesmo. É um jogo que você olha, você bate, você até acha que é o PUBG, assim, é um negócio absurdo. Uma cópia sem vergonha mesmo. Ele chegou a ficar em beta, porém teve seus servidores desligados agora em 2024 e eu nem preciso falar por quê, né? Não deu certo. Porém agora, em março de 2024, teremos o Contra Operation Galuga, trazendo mais uma vez as raízes da série, recriando o clássico de 1987, porém remodelado e com mais fases, inimigos, chefes e personagens jogáveis, além de novos modos de jogo e com visual repaginado ali, né, misturando ali elementos de 3D com 2D. O game tá com visual que me agradou, inclusive, e ele também traz um modo co-op de 2 jogadores, podendo chegar até 4 no modo arcade. O interessante aqui agora é que nessa versão a gente pode ajustar a dificuldade, podendo desde ter uma barra de vida no nosso personagem ao modo mais hardcore, né, que a gente conhecia lá desde a época do Nintendinho. É uma boa adição porque muita gente cresceu, já não tem tanto tempo assim pra se esforçar jogando videogame, só quer sentar e relaxar e não quer ficar passando raiva, né? Então se você tem vontade de matar a saudade aí de Contra, pode ser uma boa pedida pra você. O game chega agora no dia 12 de março pra Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5 e Xbox também. E se você tá pensando em comprar algum jogo, videogame, celular, o que for na internet, não esquece de baixar o nosso comparador de preços, que é o mais barato. Ele vai comparar o preço em vários sites diferentes, aplica cupom de desconto, tem histórico de preço e é totalmente de graça. Sem contar também que a gente tem um grupo no Telegram só postando ofertas, as melhores que eu encontro pra vocês. Então vai ter lá Nintendo Switch com menor preço, PlayStation 5 entrando na promoção direto, vários jogos também diariamente que a gente encontra ali baratinho, a gente posta pra vocês lá, pra te ajudar a pagar mais barato. Os links vão estar tudo aqui na descrição, beleza? Let's go! Contra, Operation Galuga. Agora eu quero saber de você, qual o seu jogo favorito da franquia Contra? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, fortalece com seu joinha, mostra pro YouTube que você tá curtindo os vídeos aqui do canal e se ainda não for um inscrito também, se inscreva aí pra continuar recebendo os nossos vídeos, belezinha? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido e dá uma olhada nesse vídeo onde eu mostro pra vocês a incrível evolução dos jogos das Tartarugas Ninja. Eu acho que você vai curtir. Valeu pessoal, um abraço e fui!